Se você tinha alguma dúvida sobre o que é de fato uma análise de solo, qual que é a função, o objetivo dela, nesse vídeo eu vou te explicar direitinho o que é uma análise de solo, para que serve e como que eu dou os meus primeiros passos ali para poder aprender a interpretar. Eu sou o professor Daniel Escotar, esse é o segundo vídeo da nossa série sobre análise de solo, certo? No vídeo passado, se você ainda não assistiu, eu te expliquei, te ensinei como que você faz para poder fazer a amostragem de solo. Qual que é o passo a passo? O que eu tenho que fazer para fazer a amostragem de solo da forma correta para que ocorra tudo bem, para que os resultados ali sejam de fato representativos, tá? Vou deixar em algum lugar um cardzinho aqui, um link para você poder clicar, assiste lá, porque com certeza vai te ajudar muito. É muito importante que você saiba fazer uma amostragem. Bom, fiz a amostragem, mandei para o laboratório, agora é hora de receber o meu laudo, a minha análise de solo. Como que eu sei, o que eu tenho que ver ali dentro. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é uma análise de solo, qual que é a função dela, beleza? E antes de a gente começar, eu já queria pedir para que você desse o seu like aqui nesse vídeo, para que o YouTube falasse assim, esse vídeo é bacana, entregue para mais pessoas e se inscreva no nosso canal. Você se inscrever no nosso canal, toda vez que lançarmos um conteúdo novo e tem vídeo novo toda semana, você vai receber em primeira mão. Muito importante, se inscreve aqui no nosso canal. Então, e bora pro vídeo. Bom, se você recebeu agora uma análise de solo, né, que ele tem aquele monte de número, né, teores, né, um monte de nutriente, algumas coisas lá que eu nem sei o que é, como é que eu faço para poder interpretar? Vamos por partes, né? A gente precisa conhecer os fundamentos para que a gente saiba como interpretar uma análise de solo da forma correta. Você tem que entender que a análise de solo ela tem duas funções. Ela tem que te dar dois resultados. Os primeiros são os teores dos nutrientes, né? Os teores, quero quantidades, assim dizendo. A gente representa essa quantidade por teores, beleza? Por teores. Nós vamos entender tudo isso no decorrer dessas séries. E o segundo objetivo, que não é menos importante, ele tem que te dar também as características que podem influenciar na disponibilidade desses nutrientes. Daniel, não entendi. Vamos lá, vou dar dois exemplos aqui. Fósforo, né? Você já ouviu falar no fósforo, você sabe que é um macronutriente essencial, vamos falar sobre ele nessa série. Uma das funções, ela te dá o teor de fósforo lá no solo. Por isso que a amostragem é muito importante, já falei sobre isso. Uma das funções, ela te dá o teor de fósforo. Por exemplo, vai te dar X miligramas por decímetro cúbico. Esse aqui é o teor de fósforo que representa ali naquela gleba. O outro objetivo seria trazer para a gente as características que podem influenciar na disponibilidade desse nutriente. Por exemplo, pH. O pH não é necessariamente um nutriente, mas é uma característica, que falamos de acidez, vamos falar sobre isso mais para frente, que ela influencia diretamente na disponibilidade do fósforo. Então veja aqui, aqui eu tenho o teor, que é do nutriente, no caso aqui o fósforo, e tenho também aqui uma característica que influencia na disponibilidade do fósforo, que nesse caso é o pH. Mas tem vários outros aspectos que eu pretendo, no decorrer dessa série, trabalhar junto com você para que você conheça todos os fundamentos importantes. Então esses são os dois objetivos principais de uma análise de solo. Bom, Daniel, mas como que os laboratórios, então, eles fazem isso? Dentro do laboratório, nós vamos ter duas fases importantes, a extração e a quantificação. Começando, então, pela extração, como o próprio nome diz, extrair, são utilizados determinados extratores. Você vai ver que existem alguns extratores que a gente utiliza dentro de um laboratório. Nessa etapa de extração, nós vamos ter ali uma quantidade determinada dessa solução, desses extratores, que vai estar ali na fase líquida, que vai ser agitado com um determinado volume do solo. Que solo, Daniel? Aquele que veio lá da amostragem. Quando for feita essa agitação, existem técnicas, né, lá dentro do laboratório para que isso seja feito. Nós vamos tentar fazer, né, o extrator, né, ele vai tentar fazer com que esses nutrientes saiam da sua forma sólida, ali na parte sólida, e vá para a parte líquida desses extratores. Quando esses nutrientes saírem então da fase sólida para a fase líquida, nós vamos ter ali então a solução de equilíbrio. Veja, o que os extratores fizeram? Extratores ali numa solução, no formato de solução, eles foram agitados então com um determinado volume de solo, aquele que veio lá da amostragem, e deslocaram então os nutrientes que estavam na sua fase sólida para a parte líquida.
E aí nós formamos, então, a solução de equilíbrio. Veja, aquilo que eu falei, eles vão tentar simular a absorção dos nutrientes pelas plantas. Beleza, essa daqui é a fase de extração. Tá? Nós vamos ter vários tipos de extratores diferentes. Por exemplo, aqui onde eu estou, quando a gente vai determinar o fósforo, por exemplo, a maior parte dos laboratórios utilizam o MELC-1. São Paulo, por exemplo, para o mesmo processo de extração, eles utilizam resina. Existem vários tipos de extratores diferentes. Em um outro momento eu vou falar somente sobre os extratores. Mas agora você não precisa se preocupar com isso. Você só precisa saber que existe isso lá no laboratório e que é feito mais ou menos dessa forma. Beleza, essa é a fase de extração. Depois então que foi feita a extração, a gente entra na fase de quantificação. Isso tudo lá dentro do laboratório, onde vai ser determinado então a quantidade de nutrientes dentro dessa solução de equilíbrio. E aí nós temos alguns aparelhos diferentes para poder fazer essa quantificação. Por exemplo, quando a gente vai quantificar potássio, cálcio, sódio, magnésio, zinco, cobre, entre outros, a gente utiliza um aparelho, a gente não, né? No laboratório se utiliza um aparelho chamado espectrofotômetro de absorção atômica. Esse para alguns desses macro e micronutrientes. Quando a gente vai quantificar, por exemplo, fósforo, chumbo e o enxofre, se eu não estou enganado, aí utiliza um outro espectrofotômetro, que a gente vai colocar como a sigla UV/visível, né, que é chamado de colorímetro, que ele é específico para esses nutrientes. Quando a gente vai quantificar, por exemplo, um nutriente como o alumínio, né, que é um elemento tóxico, nós vamos ver isso no decorrer dessa série, ele é feito por titulometria. E aí, a acidez, né, que eu falei lá sobre o pH, aí a gente já utiliza o famoso potenciômetro. Então veja que a gente tem formas diferentes de quantificar dentro do laboratório. E existem inclusive novos aparelhos que têm surgido agora dentro da nossa área de solos que têm contribuído nesse processo de quantificação. Então, no geral, lá no laboratório é feita essas duas fases, extração e quantificação. A extração extrai, realmente, como o próprio nome diz, é da fase sólida para a fase líquida, formando ali a solução de equilíbrio. E a quantificação vai quantificar, então, as quantidades desses nutrientes dentro da solução de equilíbrio. Bom, depois que o laboratório, então, ele faz a extração e a quantificação, agora ele vai colocar isso no papel. Ele vai trazer lá fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, pH, matéria orgânica. Vai colocar lá basicamente quase todos os micronutrientes de importância para a nutrição das plantas. Enfim, e vai colocar lá num laudo. Bem parecido lá com quando você vai fazer um exame de sangue, por exemplo, que ele vai te dar lá todas as informações que o médico pediu. Um laudo, uma análise de solo, ela vai ser basicamente isso. E aí nós vamos ter as tabelas de interpretação. Essas tabelas de interpretação, elas vão servir para que a gente faça uma comparação. Ó, o fósforo está com X miligrama, mas para que ele tivesse alto, deveria estar com X mais 2. Para que ele tivesse médio, teria que estar com esse valor. Para que ele estivesse baixo, teria que estar assim. E aí a gente vai fazer essa comparação. É lógico. Isso daqui é o básico. Isso aqui é o básico. Então, esses valores, a gente vai estar fazendo essa comparação através das tabelas de interpretação que eu vou apresentando para você no decorrer dessa série, certo? Daniel, é só isso que eu preciso saber? É lógico que não. Isso daqui é o básico para que eu entenda o que de fato é uma análise de solo. A partir do momento que eu entendi o que é uma análise de solo, a gente vai para o próximo passo, que é realmente olhar nutriente por nutriente, relação por relação, característica por característica, para verificar como estão as condições do meu solo e traçar ali um plano de intervenção. Esse plano de intervenção vai ser uma correção do solo, esse plano de intervenção vai ser uma adubação. Dentro dessa adubação, eu vou dividir ela entre plantio, entre formação, entre produção primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, tudo baseado na análise de solo. Então veja, é muito importante que eu conheça os nutrientes que tem no meu solo, as características do meu solo, para que eu saiba qual decisão que eu vou tomar. Então quando uma pessoa fala assim, eu vou colocar uma quantidade de adubo aqui que o meu vizinho coloca, isso daqui é a coisa mais comum que existe. É um tiro no escuro. Por quê? O seu vizinho pode trabalhar com a mesma cultura que você, mas se as condições químicas e físicas do seu solo estiver diferente da dele, a quantidade de adubo, a quantidade de calcário, a intervenção que você tem que fazer é diferente. É o mesmo comparativo que eu fiz agora há pouco de duas pessoas, né? Fala assim, eu tô querendo aqui tomar um multivitamínico, tô querendo, né? Enfim.
E aí você vai falar assim, tá, mas quais nutrientes que precisa no seu corpo agora? Ah, não, eu vou colocar aqui porque o cara lá tá tomando, ele tá, né, tá bem, ele tá se sentindo mais disposto, mas espera um pouquinho, a gente precisa fazer um exame de sangue nos dois para poder verificar quais são as condições. O solo é a mesma coisa. O solo é a mesma coisa. Por isso que a análise de solo ela é tão importante. Por isso que a análise de solo ela é tão importante. Bom, como eu te falei, existem extratores diferentes. Eu vou te ensinar no decorrer dessa série a verificar isso, né, qual extrator que foi utilizado, porque isso vai lá no laudo, isso aqui vai lá na análise. Se o extrator utilizado para uma análise química foi o Melick 1, por exemplo, na hora de você fazer a interpretação, você não pode utilizar uma tabela que foi utilizado resina. Muitas dessas tabelas te dão as referências para vários extratores diferentes. Tudo bem, o que você não pode é confundir. Mas fique tranquilo que tudo isso eu vou te ajudar no decorrer dessa série. Nós vamos começar a olhar agora nutriente por nutriente, relação por relação. E a minha intenção é que você, no final dessa série, você entenda pelo menos como pegar uma análise de solo e entender o que deve ser feito. Porque o que eu vejo muita gente fazendo hoje é olhar apenas para os principais macronutrientes. O cara utiliza ali fósforo e potássio, por exemplo. Olha, cara, você não falou do nitrogênio. Porque o nitrogênio, na nossa análise convencional, não vai o nitrogênio por conta da mobilidade dele. Mas fica tranquilo que tudo isso eu vou falar ainda. Não dá para poder apenas jogar todo o conteúdo para você nesse vídeo que vai ficar muito confuso, certo? Mas o nitrogênio ele não entra aí na nossa análise química convencional. E para a gente poder finalizar, nós temos também a análise física. A análise física ela vai trazer para a gente principalmente ali os teores de argila, de areia, de silt, né, essas condições físicas do solo. A amostragem ela é a mesma. O que vai mudar ali é que no laboratório nós temos algumas formas diferentes de trazer os teores, né, dessas características de argila, silt e areia, tá? Que nós vamos falar mais para frente também. Beleza? Isso daqui é uma análise de solo. É assim que ela funciona. Agora, a partir dos próximos vídeos, eu vou estar te mostrando nutriente por nutriente, como que você interpreta, como que você verifica como que estão esses teores no solo e como que eles podem influenciar, que isso daqui é o mais importante. Não basta saber, o fósforo está médio, tá, mas e aí? O que eu faço a partir disso? O magnésio está baixo, o cálcio está muito alto, relação cálcio-magnésio. Enfim, tudo isso nós vamos aprender. Beleza? Bom, vamos parar esse vídeo por aqui e eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou e qual a dúvida que você tem quanto à análise de solo. Eu queria que você colocasse aqui, porque a partir de agora eu vou começar a trazer para você os conteúdos específicos para cada nutriente dentro da análise de solo, como que você interpreta cada nutriente. Beleza, mas eu preciso saber quais são suas dúvidas, que eu vou tirar as dúvidas de vocês que estiverem aqui no comentário e vou trazer para dentro dos vídeos. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E lembra, se você tem interesse em se especializar em fertilidade dos solos e nutrição de plantas, você precisa conhecer o CEPRAC. O CEPRAC hoje é o maior curso de fertilidade dos solos e nutrição de plantas da América Latina, tanto em avaliação quanto em quantidade de alunos. Um curso completo que vai desde o básico até o avançado. Você aprende tudo, desde como interpretar uma análise de solo até como fazer qualquer tipo de recomendação, seja correção do solo, adubação mineral simples, formulada, orgânica, fertigação, adubação foliar, mistura de fertilizantes, entre outros assuntos. Você encontra esse curso dentro da plataforma da AgriConline. O link está aqui embaixo, é só clicar lá. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima.